Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Os americanos do norte têm uma frase para definir aquela pessoa de origem humilde que constrói uma vida de realizações ou sucesso. Aqui consideramos os feitos profissionais, uma estrutura familiar e uma série de outras conquistas. É o self-made man, o homem que se fez por si, o que se autoconstrói. É o caso da nossa presença de hoje. O empresário Altamir Alves Martins, 67 anos, 3 filhos, com quem nós vamos conversar agora. Altamir, concorda com o conceito que você é um cara que se ergueu se puxando pelos cabelos? Foi assim mesmo. Hein? E tem alguns amigos que já me chamam de self-serve bom e eu fico assim, muito grato com eles e você colocou isso aí, é uma coincidência muito boa. Rebobinando a sua história de vida, você faz parte daqueles exemplos típicos de que não é a pobreza que explica certos comportamentos, às vezes marginais ou desviados da boa prática, porque quem vem da origem, quando você tem uma boa familiar ou uma índole boa, é isso que faz a diferença, né? Você vem de uma origem humilde, feirante, desde menino, cobrador, vendedor de livros, office boy, antigamente a gente falava contínuo, eu fui contínuo. E depois funcionário de financeiro e aos 25 anos de idade você partiu para construir a sua própria empresa. Isso resume uma trajetória... Uma trajetória, assim, bonita, é uma essência familiar, que eu, aos 9 anos de idade, fui trabalhar na feira com meu pai, aprendi ali a trabalhar, a vender, que é o que eu faço até hoje. Depois eu tive experiência de trabalhar com pedreiro, cobrador, e aos 17 anos entrei na primeira financeira que veio para Vitória, a Ficred. Ali eu aprendi muita coisa. Depois fui trabalhar numa outra empresa capixaba, aí muito grande, o Irmãos Dalla Bernardino. Ali eu ganhei bons salários e consegui ali comprar meu primeiro carro, tirar minha carteira e iniciar minha vida de empreendedor sozinho. Uma pergunta, Altamir, como é que você vê essa história hoje de que o jovem, a pretexto de não explorar o trabalho infantil, o menino não pode trabalhar, o jovem não pode trabalhar? Tem escola melhor que trabalho? Pois é, eu vejo isso até com uma certa indignação, assim, respeitando as leis trabalhistas. Mas quando eu fundei minha indústria, eu empreguei jovens de 14 anos, com carteira assinada, e que hoje estão aposentados. Trabalharam a vida toda comigo, até quando eu vendi a empresa. Quer dizer, isso era uma oportunidade para os jovens sair da rua, sair dos vícios e trabalhar, e ser pessoas dignas. E como eles foram os funcionários que eu tive. Então, por exemplo, ou seja, a pessoa aprende que o trabalho é que vai lhe conceder tudo que ela quiser, né? A pessoa aprende que é através do trabalho que ele vai se realizar e vai realizar os seus sonhos. Então, a gente vê eu vejo isso hoje com muito inconformismo. Eu acho tipo aquela coisa assim, você quebra o termômetro por causa da febre, né? Em vez de você tratar da febre, ou seja, tem um problema de exploração de trabalho infantil, que se reprima isso da maneira mais rigorosa possível, mas eu acho que se o jovem, adolescente aprende a entender o que o trabalho significa para ele, é um conhecimento que ele leva para o resto da vida. A ocupação do jovem não deixa ele desviar o caminho. Assim, a minha experiência como jovem, como garoto, comecei a trabalhar desde novo, não me deu tempo, porque o lugar que eu morava era um lugar atípico para tudo isso. Eu vivi cenas incríveis, muitos amigos meus morreram como bandido, como sabe. Então, a ocupação, o trabalho tira os jovens disso. A maioria só vai, uma minoria, aquelas pessoas que realmente têm uma índole muito ruim. Eu acho que deveria pensar bem e deixar voltar essas regras antigas. Por exemplo, eu empreguei com 14 anos e assinava carteira. E depois, já mais à frente, quando eu tive lojas, eu chamava aprendiz, estudantes que trabalhavam o período todo e estudavam à noite. E com um ano
que rompia o contrato, a gente assinava a carteira daqueles que se destacavam. Era também uma boa coisa. Hoje não se pode fazer isso. Hoje não se pode admitir um jovem estudante por período integral. É assim, eu não quero discordar das leis de hoje, mas deveria, como você falou, se pensar um pouco mais nisso. Altamir, você com 20 anos, você iniciou, você constituiu a sua primeira, o que seria hoje uma PJ, né? E aos 25 anos você abriu sua indústria. Eu abri minha indústria com 25 anos. 20 anos eu montei essa empresa que eu tenho até hoje, que é de serviço, de representações comerciais. Aí com 25 anos eu abri uma indústria, que era meu sonho. Eu aprendi a mexer com sapato com 20 anos e até 25 anos eu abri a minha indústria. E dali para frente eu viajava vendendo meus produtos e os produtos de outros. Depois também eu abri lojas que vendiam os produtos da fábrica. E aí foi. Mas aí você pega e é industrial dos 25 aos 50 anos, no estudo da sua biografia que eu fiquei sabendo disso. Ou seja, aos 50 anos você fecha a indústria, passa a bola. Não, assim, quando chegou 2005, eu já estava assim, com mais ou menos a minha vida definida. Os filhos já criados, formados e já se encaminhando, né? Então, em 2005 eu comecei a desativação. Eu comecei vendendo as lojas, porque, assim, no meu período de indústria, quando sobrava um dinheiro, eu comprava um ponto comercial e abria uma loja. E assim eu consegui abrir 4 lojas que distribuía os produtos da indústria. E depois eu comecei a desativar. Fui vendendo as lojas, vendendo as empresas e os estoques e alugando os pontos. E aí daí, certo momento, quando eu terminei de vender, apareceu uma pessoa lá querendo comprar mais loja e acabei vendendo a fábrica para ele. Aí também não era bem pensado assim de vender a fábrica, mas a economia já estava... Não, e outra coisa, além do mais, você é atuante lá na Federação das Indústrias já há alguns anos como representante, participando dos conselhos temáticos lá. Lidar com o tal do custo do Brasil não é fácil, né? Aumentou muito, é muito diferente os custos do Brasil hoje. Antigamente você tinha uma empresa, a energia era mais barata, os impostos eram mais baratos, o funcionário também era um pouco, não tinha muito encargo, o salário hoje está baixo. Mas custa caro para a empresa. Custa caro para a empresa, muitos impostos, placa de propaganda, IPTU muito alto, e cada vez mais as prefeituras precisam arrecadar mais para poder, né? Uhum. Então isso aí é que vai onerando as indústrias e às vezes tirando a pessoa que quer ser empreendedor. Na menção do custo do Brasil sempre se fala exatamente isso que você está falando. O custo dos insumos, como energia, o custo a carga tributária, o custo financeiro, às vezes, você girar seu estoque, pegar dinheiro no banco para poder pagar o fornecedor, vender para depois ir lá resolver sua situação, os encargos trabalhistas, mesmo com essa meia sola que se deu na reforma trabalhista, ainda é pesado para a empresa. Se puder comprar uma máquina em vez de contratar uma pessoa, melhor comprar a máquina, né? É melhor comprar a máquina. E as melhores máquinas não estão aqui no Brasil, estão fora. Então, pequeno industrial é difícil para sobreviver. Ele tem que admitir. Por isso que as pequenas indústrias empregam muito, porque não tem poder de compra de máquinas excelentes. Uhum. E esses encargos, tudo que você falou, é exatamente isso. Onera muito e tira a lucratividade que se tinha antigamente, né? Agora a sua trajetória profissional, Altamir, ela foi pontuada por 2 comportamentos que hoje são considerados assim a referência das sociedades que se emanciparam economicamente. São sociedades onde você tem 2 culturas prevalecentes, a cultura do empreendedorismo e a cultura do associativismo, né? Em ambas você sempre foi, de uma certa maneira, você sempre trabalhou essas vertentes, né? Você sempre operou no empreendedorismo como cara que buscou seu próprio trabalho, seu próprio emprego, e no associativismo com aquela noção de que juntos fica mais fácil conquistar as coisas. Então, eu trabalhei no empreendedorismo já lá na minha essência, né? E fui levando minha vida toda empreendendo. E isso eu pratiquei e também procurei falar para as pessoas empreender, que era o caminho. O associativismo veio quando eu criei a minha indústria, eu fui convidado pela Findes para participar da Findes.
Aí eu aprendi sobre o associativismo. E dali eu trabalhei sempre isso. Depois eu, como lojista, fui para o CDL, onde eu sou vice-presidente hoje, e ali também juntou FINDES, que é a indústria, CDL, que é comércio, eu vivi dentro desse meio, no associativismo, empreendedorismo, sempre incentivando isso aí. A presença hoje é a do empresário Altamir Alves Martins. A gente volta já. Voltamos com a presença do empresário Altamir Alves Martins. Altamir, você falou a respeito Nós falamos a respeito dessas duas características comportamentais de empresários normalmente bem-sucedidos, que é o empreendedorismo e associativismo. Que avaliação você faz do nível da cultura de associativismo aqui no Estado, a partir da sua própria experiência na indústria e no comércio? Então, o associativismo tem se praticado muito lá na FINDES, e nas indústrias, no comércio, mas eu acho que o associativismo tinha que ser assim mais forte, mais propagado, e os empreendedores, os comerciantes industriais participarem mais disso. O industrial, que me perdoe, o comerciante também, só participa quando ele necessita de alguma coisa. Então ele teria que participar mais, se associar mais, pegar o seu sindicato e contribuir com ele, porque o sindicato leva muitos benefícios para quem quer empreender, quem quer trabalhar. Eu percebo às vezes que infelizmente a pessoa não tem essa consciência política, no melhor sentido da palavra política, né? Não estou falando de político partidário. Essa consciência política da necessidade de estar convergindo com os outros que têm o mesmo propósito, né? E fica naquela relação de barganha. Eu vou lá, o que eu ganho com isso? Não dá para medir imediatamente o que ganha. Às vezes tem benefícios, tem convênios, né? Tem um convênio com o banco que permite uma taxa de juros diferenciada, um plano de saúde, mas tem a força do setor dele, né? Porque se você fortalece o setor, depois você vai buscar, na competição com o seu colega, a sua faixa do mercado. Mas primeiro fortalece o setor, né? Exatamente. O empresário, às vezes, não dá valor aos benefícios que ele tem. Precisa estar explicando, precisa estar fazendo reunião. E para encher uma reunião é muito difícil. Aí quando o empresário se vê numa situação trabalhista, em umas coisas, por exemplo, vou falar assim, tipo a indústria, aí ele corre lá para saber como é que faz os negócios dos PPR e aquelas regras todas que o SESI faz muito bem, e ele só vai procurar isso quando vem a dor. Ele devia se associar, participar e ver os benefícios. Altamir, no que diz respeito a esse comportamento empreendedor, você criou seu próprio emprego, montou seus negócios. Antigamente a gente achava que a pessoa nascia com o dom ou a vocação de ser empreendedor. Depois, principalmente com um trabalho muito forte que o Sebrae fez aqui no Espírito Santo, de difusão do empreendedorismo através daquele projeto Empretec, chegou-se à conclusão que o espírito empreendedor pode ser uma competência adquirível. O que você considera assim como requisito para um cara ser um empreendedor? Então, você falou a palavra certa, porque antigamente o empreendedor era de berço, que foi o meu caso. Isso. Aí, a partir desse Empretec, eu conheço muitos empresários, muitos empreendedores que aprenderam a ser empreendedor com o Empretec e descobriu que ele podia ser empreendedor. Então, eu acho que, falando do Empretec, como tem outros cursos, outras entidades que dão aí, as pessoas deveriam fazer o Empretec e também procurar outros empreendimentos, outras escolas que ensinam a pessoa a ser empreendedor e ainda incentiva, né? Como você está vendo a ambiência empresarial no Espírito Santo? Acha que as entidades representativas, elas contribuem para melhorar esse ambiente, promovem a modernização, a difusão da inovação, defende de fato o interesse dos empreendedores? Então, eu participo muitos anos na FINDES e participo muitos anos no CDL. Quer dizer, eu vejo os dois lados, tanto do comércio como a indústria. Todas as duas entidades e as outras entidades também que eu não conheço, mas que também a gente vê que ajudam o empresário, basta o empresário procurar e participar, porque como eu disse antes, é difícil você encher uma reunião. Às vezes se faz uma reunião tão boa, com tantos aprendizados, por um público de empresários pequeno. E essas entidades ajudam muito o empresário, é só ele participar. Agora é o seguinte, vamos fazer um bate-bola agora para saber outros aspectos, outras dimensões da sua personalidade que estão aqui. Você está muito falando como empreendedor e como
e como difusor dessa política de associativismo. Vamos saber alguns aspectos mais particulares seus. Fala aí um momento que você considera muito importante ou talvez o momento mais feliz que você já viveu. Paz, olha, o momento mais feliz que eu vivi na minha vida foi quando eu abri minha indústria. Porque eu, como fui empreendedor assim nato, da minha história que foi contada aí, eu tinha a vontade de ter uma indústria, de produzir alguma coisa. Porque quando eu era menino, eu produzia aqueles carrinhos que usava o bambolê como rodinha e as latas de óleo como cabine. Fazia aqueles carrinhos e vendia. Depois, já jovenzinho, eu fabricava dama. Pintava a dama e vendia. Então, eu tinha um espírito pegada do industrial e empreendedor. Então, quando eu abri a minha indústria, foi a melhor coisa da minha vida. Coroação do sonho. Exatamente. Então, eu empreguei umas pessoas que eu já conhecia no ramo de calçados e depois dali eu empreguei outras pessoas que cheguei a ter um número bem expressivo de funcionários. E aqui também aproveito e agradeço a todos os lojistas daquela época, que todos eles me compravam, todas as lojas do Espírito Santo me compravam. E hoje eu vendo para os filhos dos pais que criaram as lojas, entendeu? Até hoje eles me compram do escritório. Então foi uma coisa fantástica e é fantástica até hoje na minha vida. Bom, um lugar que você conheceu, que te marcou para sempre. Para sempre. E tem a ver com a indústria, porque Novo Hamburgo, para mim, é uma cidade linda e... Terra do sapato, terra não por do acaso. Sapato, lá que eu trouxe as minhas ideias, lá que eu conheci grandes empresários, lá que eu comprava minhas máquinas, lá eu vi que era diferente lá. Lá as pessoas têm hora para entrar no serviço e a hora de sair, assim, religiosamente. Quando dá 5 horas lá, você não pode andar na rua por causa das bicicletas. Eu ficava fascinado com tudo que eu vi em Novo Hamburgo. Tenho bons amigos lá e toda a matéria-prima, todas as máquinas eu comprava lá. Uma música que você gosta? Eu sou da música. Sou da MPB. Ontem eu fiquei encantado vendo lá domingo, fiquei encantado lá vendo Caetano Veloso. Eu sou da MPB, eu gosto de música, mas eu curto muito, e as letras e a música e o jeito que ele cantava, que está aí gravado para nós, é o Belchior. Belchior, apenas um rapaz latino-americano. E outras, né? E outras, como nossos pais. Um filme que te marcou? Rapaz, O Estagiário. Ah, com Robert De Niro. Robert De Niro. Velhão tentando se... Que filme! Que filme. Eu tenho um filho caçulo que ele gosta muito de assistir filme. Ele me apresentou esse filme. Pai, tem a sua cara. Realmente eu já assisti umas 4 vezes e vou assistir mais ainda na minha vida. Mas aquela pegada do aprendiz, né? Por mais que você saiba, você sempre se considera um aprendiz. O filme me fazia assim lembrar quando eu comecei e hoje o que eu estou vivendo, né? Também você gosta de ler? Tenho dificuldade de ler. Tem algum livro que te marcou? Algum livro que você leu que por acaso reteve como referência de um livro que te marcou? Pois é, eu tenho dificuldade de ler, mas eu procurei sempre ler os livros que me interessavam no meu negócio. Técnicos, livros técnicos. Técnicos. Por exemplo, eu li, ele vai até gostar que eu falei, eu li quase todos os livros do Lucas. Né? Então, Lucas Oton? Então, agora um livro que... É difícil ler os livros dele, que ele já está com 12 ou 13 livros. Você quer pois saber? Eu venho acompanhando desde o início, vem me presenteando. Agora, o livro que eu li, que eu não esqueço, isso até me deu um prêmio, e se você permitir eu vou falar um pouco desse prêmio, foi A Invasão do Dragão Chinês. É um livrozinho pequeno. Eu comprei esse livro, acho que lá em Novo Hamburgo mesmo, na época que estava tendo a invasão. Né? Os chineses estavam chegando. Chegando e destruindo tudo. Existia muita indústria no Brasil. E eu vivenciei as indústrias de malas, de sombrinha, de tudo carteira, acabar. De cinto. Eu vivi isso. Eu estava fazendo, já nos meus 40 e poucos anos, a FAESA, um curso de marketing para aperfeiçoar meus negócios. E eles pediram para fazer um TCC, eu fiz sobre esse livro, falando que os chineses iam invadir o Brasil e ia destruir as nossas indústrias. Como aconteceu? E aconteceu. Como aconteceu? E a FAESA acreditou tanto nisso e ajudou eu a botar isso no YouTube, tudo como eu botei na época. Acho que nem tinha, mas botamos nos canais lá que tinha. E ela me presenteou com a pós-graduação. O Alexandre me presenteou com a pós-graduação
porque o meu TCC foi o melhor naquele ano falando disso aí, da invasão. E hoje nós estamos sem indústria e está tudo lá da China. Tudo lá. Uma pessoa que você admira? Muito. Eu admiro muito. Eu acho que ele é mineiro, mas ele é agora mais capixaba do que mineiro. E é uma pessoa que todos os capixabas deviam admirar. Senhor, que a gente chama de doutor Sérgio Rogério de Castro. Você conhece, né? Conheço. É um empresário de sucesso. Conheço há algum tempinho. Pessoa maravilhosa. Olha, é um homem que ajuda todo mundo com tudo, com palavras. É obcecado com o associativismo. Exatamente. Obcecado Ele tem com uma escola de associativismo dentro ele da criou FINS. uma escola de associativismo. É uma marca até inédita, eu acho. Ele é uma pessoa Ele é o fantástica. cara para você. Para mim, ele é o cara. Cara. Um prato. Um prato que você gosta de comer. Peixe. 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 E o nosso badejo, né? É o mais famoso. Mas eu gosto de salmão também, mas eu prefiro o badejo. Um hobby ou lazer predileto. O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Não vale citar trabalho como hobby, né? Não, sempre. Meu hobby todo mundo sabe. Eu posto direto nas redes sociais futebol. Futebol. Eu cresci jogando futebol lá no meu bairro. Joguei futebol a minha vida toda e tive que parar. Você torce para que time? Eu torço pro Flamengo. Tive que parar de jogar por causa da minha coluna, que ela falou, 50 e tantos anos jogando futebol, eu não aguento mais, para. Aí eu tive que parar. Torço pro Flamengo. Você é deísta ou é ateu? Eu sou cristão. Sou cristão. Já participei da Batista, da Assembleia, de várias igrejas, mas hoje eu estou no catolicismo, onde foi a minha primeira. Ali eu fui... Você nasceu no catolicismo, depois... Eu me batizei, crismei, fiz primeira comunhão, tudo lá. E hoje eu participo de uma igreja que eu ajudei a construir lá no meu bairro. Você mora onde? Eu morava no bairro de Santa Teresa. Hoje eu tive que mudar para um apartamento menor, então vim morar mais para cá, para o centro. Um sonho por realizar? Um sonho por realizar. Bom, já está realizado, né? O meu sonho era a indústria, tive a indústria, depois as lojas veio como consequência, e os meus filhos, que sempre quando eu dava entrevista em jornais, essas coisas na minha trajetória de empresário, eu falava que o meu sonho era meus filhos ser formados e encaminhados. E hoje todos eles estão bem encaminhados e todos eles estão formados. Quer dizer, que na verdade você tem muito a agradecer e pouquinho a pedir, né? Muito pouco a pedir, só agradecer. Um lema de vida. Um lema de vida. O lema de vida é o seguinte, é ter sempre paz, ter saúde e alegria. Né? E a gente tendo paz e saúde, ficar alegre está mais fácil, né? Altamir, finalizando, legal saber da sua vida, da sua história. A sua história é uma trajetória de um vencedor em todos os aspectos, inclusive com a sabedoria que vai se destilando ao longo desses anos todos de aprendizagem. Mas a pergunta que amarra todas as perguntas que eu te fiz é a seguinte: o que o Altamir de 67 anos falaria para o Altamir de 20 anos que começou? Rapaz, difícil isso, hein? Mas eu vou te responder da maneira que eu sempre penso. Porque eu, de 60 anos para cá, eu sempre penso isso. Se eu tivesse a experiência dos 60 com 20, a minha vida seria diferente. Mas também perdi a graça. Porque o jovem, quando ele é empreendedor na essência, ou quando ele quer ser empreendedor, ou que ele quer ser um ator, quer ser qualquer coisa, talvez a sabedoria de um homem de 67 anos como eu tenho hoje, desvia. Então, o legal, o bonito e o interessante é a tiragem, a vontade de empreender, a vontade de jogar, a vontade de desenhar, a vontade de viajar, a vontade de fazer tudo que o jovem tem, se ele tivesse a experiência de um homem de 60, nunca, né? Então, o conselho, você acha que é o conselho que eu devo dar?
é usar a esperteza, a vontade de trabalhar ou de fazer qualquer coisa do bem, né? Não deixe de fazer, faça, porque se não fizer, não vence. Tem que fazer. Aquilo que você pensar, faça. Quero agradecer, Altamir, a sua presença aqui no nosso programa. Ô Palhares, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Você é um grande amigo e você sempre está convidando as pessoas para conversar e para mostrar tudo que ele fez, o que ele faz. Eu lembro que você, quando eu estava lá com as indústrias, com o sindicato, você sempre me convidava lá para alguma coisa. E para mim falar do meu setor, que era o calçado, que é um setor interessante até hoje, mesmo com essa crise toda, é interessante aqui para o nosso estado. E eu fico orgulhoso de contribuir com a minha experiência para incentivar que os jovens sejam empreendedor. Seja empreendedor, jovens, porque o caminho é esse. Qualquer coisa, pequena, grande, mas seja empreendedor. Ou seja um bom empregado, já que se quer ser empregado, seja um bom empregado. Procure estudar para poder não ser um empregado com pequeno salário, mas seja um empreendedor. A presença hoje foi do empresário Altamir Alves Martins. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.